E aí, irmãos, já chegamos no nosso último tópico desta lição maravilhosa sobre a centralidade de Cristo. O tópico 3 nos diz uma mensagem transformadora. O ponto 1, ou subtópico 1, nos diz a transformação do caráter. Nós perguntamos por que as pessoas são como são. Elas já nascem com suas aptidões ou elas desenvolvem essas aptidões no decorrer da vida? A filosofia, a sociologia, a genética e a teologia procuram todas essas matérias, disciplinas, ciências encontrar solução para essas perguntas. O caráter, irmãos, ele é a marca distintiva de cada pessoa que regula a forma de pensar, de sentir, de desejar, de proceder e reagir no cotidiano. Em vista disso, a pessoa dotada de um caráter firme mantém sua postura, ele persegue o mesmo ideal e ele não muda ou não se move facilmente de seus princípios. De outro lado, a pessoa de um caráter volúvel, que anda ou se move de um lugar para outro conforme as circunstâncias, ele frequentemente oscila na forma de agir, sua postura muda de acordo com as circunstâncias. Essa atitude demonstra a fraqueza e a hipocrisia de um caráter mal formado. Então, o caráter ele é adquirido e não herdado. Portanto, o caráter ele pode ser forjado, ele pode ser mudado e ele pode ser também transformado. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. A mudança de caráter, ela implica numa mudança de comportamento. Como nós já vimos no subtópico, no tópico anterior, quando o caráter de Zaqueu ele foi curado. Zaqueu, por conta disso, ele mudou radicalmente de postura. Hebreus, o livro, nos adverte que sem mudança de vida, ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo ele descreve o poder transformador do Evangelho que opera em nós de glória em glória, segundo os Coríntios 3:18. O ponto de número 2 nos fala sobre a restauração da família. A monogamia ela foi instituída pelo Criador, porém a poligamia ela foi criada pelos homens. O primeiro polígamo da história foi Lameque. Lá em Gênesis 4:19 nós vemos isso. A declaração bíblica nos diz, e apegar-se à sua mulher, Gênesis 2:24. Isso nos fala da monogamia, isto é, o que é a monogamia? É um princípio de casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa. As escrituras sagradas mostram que o casamento foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden, em Gênesis 2:18-25. E ele foi sancionado, ratificado, firmado pelo Senhor Jesus em sua presença lá nas bodas de Caná da Galileia, João 2:1-11. O propósito, entre outros, do casamento monogâmico é a felicidade, o companheirismo mútuo do casal e a procriação, a maneira legítima da multiplicação dos seres humanos sobre a terra. Os patriarcas hebreus, eles viveram num contexto social em que a cessão ou ceder uma concubina não era considerado pecado ou adultério. E nós encontramos na Bíblia o reflexo da sociedade do antigo Oriente Médio. O texto de Gênesis 16:1-4, narrando a história de Sara, que deu sua criada Agar por mulher a Abraão, para que esta escrava pudesse gerar o filho da promessa. Parece-nos, para os dias atuais, uma prática muito estranha, para a nossa cultura ocidental e, sobretudo, para a nossa ética cristã. Entretanto, por mais que nos pareça estranho, isso na época era lei, naquele período. Nós podemos ver isso registrados nos parágrafos do chamado Código de Hammurabi, que estava vigente nos dias dos patriarcas, muito tempo antes da lei, do concerto dado lá no Sinai. A mesma coisa fez Raquel, ao conceder a sua serva Bila a Jacó, para que ela gerasse filhos. Gênesis 30, do verso 3 ao verso 8. Jacó casou com duas irmãs, Leia e Raquel, e teve concubinas. Então, o que nós devemos observar? Que no período patriarcal, através das leis, não a lei de Moisés, mas as leis vigentes daquele período, conforme é atestado por esse código de Hammurabi, que viveu ali, o Hammurabi era um rei que viveu ali no período de Abraão, e já existia essa lei. Então, o casamento poligâmico ou ceder uma serva, uma escrava, não era lei divina, mas era lei humana. Então, nesse sentido,
os nossos patriarcas, conforme nós vemos na Bíblia, eles não cometeram o adultério. Assim, o adultério naquela época, ele só se configurava quando envolvia alguém que fosse casado, que não é o caso dos textos bíblicos que apontam para as passagens bíblicas, né? Os patriarcas bíblicos. Logo, os heróis do Antigo Testamento não podem ser reputados como adúlteros, pois a lei daquele período não condenava essa prática. E alguns deles viveram antes mesmo da promulgação da lei lá no Sinai, a lei de Moisés. Se não havia ainda a lei mosaica para proibir, não podia ser considerado pecado. Só há crime a partir do momento em que a lei ela foi sancionada e é posto em vigor. Nos diz a palavra de Deus, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 5,13. Medite bem quando estiver ensinando essa questão lá na escola bíblica dominical. Explique bem isso para os irmãos. Assim, essas práticas do Antigo Testamento anteriormente mencionadas, hoje são pecados, pois são condenados no Novo Testamento. Salomão, ele pecou pelo fato de não observar Deuteronômio 17:17, que proíbe aos reis de Israel adquirir para si aquele harém de mulheres, né? E era costume dos antigos monarcas lá do Oriente Médio fazerem isso. Eles casavam com várias mulheres estrangeiras. Dá uma conferida em Neemias 13:26. E isso era proibido pela lei de Moisés, Deuteronômio 7, do 1 ao 4. Salomão agiu dessa forma motivado por alianças políticas, mas pagou um preço muito caro por isso, pois a poligamia e os casamentos mistos o levaram ao desvio de Deus. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 4. Isso trouxe muitas complicações para Israel durante muito tempo. Os judeus que ainda seguem a lei de Moisés, eles aboliram definitivamente a poligamia. Quando que isso ocorreu? Isso ocorreu no ano 950 d.C., quando um rabino por nome Gerson, ele proclamou a Tanaká, que significa regulamento interno da sinagoga. E ele estabeleceu a monogamia de caráter regional e provisório, só para aquelas regiões. Mas aos poucos, as sinagogas de todas as jurisdições pelo mundo acabaram adotando essa prática, de modo que com o tempo esse princípio se universalizou para todas as sinagogas do mundo. Para os cristãos, o Novo Testamento restabeleceu o princípio monogâmico original lá da criação. Mateus 19:5, 1 Coríntios 7:2, 1 Timóteo 3:2. Os fariseus, eles tinham citado palavras de Moisés no livro de Deuteronômio. Jesus também citou palavras de Moisés, Gênesis 1, 27, 2, 24. Mas ele voltou ao livro de Gênesis, ao princípio, referindo-se ao estado ideal da criação e, em particular, do casamento. Ao criar macho e fêmea, o plano de Deus era que no casamento o marido e a esposa fossem uma só carne, uma junção de dois homens, pecadores sim, mas dois homens que temem a Deus e viveriam para Deus. A esposa não é uma propriedade, mas uma pessoa criada, tal qual Adão, tal qual o homem, à semelhança de Deus. Jesus faz uma distinção: o casamento criado por Deus e o seu mandamento absoluto de que seja uma união permanente, versus as provisões escritas centenas de anos mais tarde, que toleram o divórcio por causa da natureza completamente pecadora das pessoas. Mateus 19:8. Os fariseus consideravam Deuteronômio 24 primeiro como um documento a favor do divórcio, mas Jesus se concentrou no casamento e não no divórcio. Os fariseus consideravam o divórcio um assunto mais legal que espiritual. Eles observavam a letra da lei. Então, para aqueles fariseus, como Jesus disse, hipócritas, o casamento e o divórcio eram meras transações semelhantes aí a comprar e vender terras. E a mulher era o quê? Tratada como uma propriedade que se podia comprar e se podia vender através dos dotes de casamento. Mas Jesus condenou veementemente essa atitude, esclarecendo a intenção original de Deus, que o casamento tem o propósito de trazer uma união e que ninguém seja capaz de separar. O que Deus ajuntou, nos diz a palavra, não o separe o homem. A sexualidade humana, como nós bem sabemos, não é apenas para a procriação. Deus a criou para a felicidade e a satisfação dos seres humanos. O livro Cantares de Salomão é uma demonstração disso.
assim como outras partes das Escrituras Sagradas, conforme você vê aí no slide. Medita nesses versos e traga para os seus alunos. Chegamos aí ao nosso ponto de número 3, que diz a regeneração da sociedade. Conquanto não seja possível converter toda uma sociedade, mas pelo menos nós podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu lá na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Nós estudamos isso lá no trimestre passado, quando os praticantes das artes mágicas queimaram seus livros em público, Atos 19:19. Irmãos, se nós quisermos de fato transformar o nosso país, nós temos que priorizar a evangelização de acordo com o modelo dos apóstolos, Atos 1:8, cheios do Espírito Santo, com a autoridade de Deus. Nós podemos ver que Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período lá do Novo Testamento. Mas, no entanto, Paulo, ao levar para aquela cidade o Evangelho, ele resgatou muitas almas que eram aprisionadas num contexto moralmente doentio. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Apesar de seus graves problemas, a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1:7. O mais importante, porém, é que os membros daquela cidade, dantes, outrora escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. O Evangelho transforma. 1 Coríntios 1, do 1 ao 2. A cultura atual em nada, irmãos, muda ou nada difere da cultura pré-diluviana. No entanto, nós podemos transformar esta sociedade atual através da pregação do Evangelho. Se levarmos a sério lá as promessas de Atos 1:8, que nós, os pentecostais, conhecemos muito bem, nós não apenas vamos influenciar a sociedade, mas através do Evangelho transformá-la. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas desse mundo que, conforme nos diz 2 Coríntios 4:4, jaz no maligno. Em vista disso, os cristãos receberam a mensagem de proclamar a mensagem transformadora do Evangelho a todas as nações. Todos nós conhecemos Mateus 28:19. Chegamos aí ao nosso resumo do tópico de número 3, que diz: a observância dos preceitos da lei nunca salva, mas por meio da ação do Espírito Santo, a obediência ao Evangelho muda e transforma as vidas. A nossa conclusão nos diz: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou, graças a Deus, da condenação da lei. Nos Evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, ou em síntese, ou ainda em resumo, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se que você está enquadrado em Romanos 8:1. Depois de Cristo, nós podemos dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima lição. E, por favor, nos ajude no crescimento do canal para que possamos estruturar mais ainda e levar para você subsídios para a escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, professor, e que na manhã do próximo domingo você chegue lá convicto, preparado para ministrar esta lição tão maravilhosa que fala da centralidade de Cristo nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe a tua vida e eu te aguardo na nossa próxima lição. Até lá.